Bom, Hugo Elpodio Carvajal, o homem agora deve estar reluzente, cheio de esperanças de melhorar a sua situação aqui nos Estados Unidos. Ele está preso, teria audiência do seu julgamento hoje, mais uma vez foi adiada. E como eu disse aí, vocês viram no enunciado, ele está sendo aceito como testemunha. Pois é, a informação saiu no The Epoch Times, foi assinada pela Maybor Petit, que é uma jornalista venezuelana também atuando aqui nos Estados Unidos da América, que estamos tentando estabelecer contato com ela, né? Acho que vai ser bastante interessante fazer essa joint venture aí com a Maybor Petit envolvendo todo esse caso. Eu vou trazer agora para vocês a matéria assinada pela própria, tá? E mandar um abraço especial para os amigos do Epoch Times, nosso parceiro editorial aqui no PH Vox. Finalmente, o Departamento de Justiça americano finalizou o uso do ex-general venezuelano Hugo Armando Carvajal Barrios, conhecido como El Podio, como testemunha colaboradora em processos federais ligados ao narcoterrorismo e à estrutura criminal do chavismo. A colaboração dele, segundo fontes vinculadas ao arquivo, pode traduzir em benefícios processuais e redução de pena, na medida em que fornece informações verificáveis para os promotores federais. Meus amigos, já pensou se o Elpodio Carvajal, agora que ele conseguiu a tão querida e esperada por ele garantia, desde 2019, quando ele foi preso na Espanha, ele vem falando: olha, eu tenho muita coisa para entregar, mas eu quero garantias. E ele sempre dá um pouquinho, ele sempre solta um pouco e quer garantias. E agora que ele conseguiu uma garantia na qualidade de testemunha, e isso pode partir aí para questões verificáveis, já pensou se ele começa a ligar o Maduro à cúpula do Foro de São Paulo e ao Lula? Sim, eu sei, isso é um wishful thinking, estão deixando a gente sonhar, como diria Ronaldinho Gaúcho, mas, meus caros, é algo que é bastante tangível. Vale lembrar que lá na Espanha, tá? Quando ele falou para a justiça espanhola, ele citou sim pagamento de campanhas do Lula. Pois é, ele citou que campanhas do Lula foram pagas com o dinheiro venezuelano. O que faz todo sentido, principalmente com muito do que eu já trouxe ali para vocês no livro O Foro de São Paulo e a Pátria Grande, tá? Para quem não conhece, é esse livro aí de minha autoria, né? Você inclusive acha na livraria do PH Vox e também na Amazon, Mercado Livre, e deve estar aqui embaixo desse vídeo para vocês também. E ali nós temos todo um trajeto de colaboração e cooperação que começa com o regime chavista, dando todo o suporte e apoio financeiro para aqui ao PT, principalmente em 2002, e depois o próprio PT ajudando o Hugo Chávez. Nós tivemos 2006 que isso aconteceu, há relatos de Muammar al-Gaddafi também, em 2002, colocando $1 milhão na campanha de Lula, e muito mais. Então não seria nada de outro mundo essa possibilidade se concretizar, né? Mas vamos continuar aqui. Carvajal se declarou culpado em junho de 2025 de acusações de narcoterrorismo, tráfico de cocaína e crimes relacionados a armas no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, o mesmo que o Maduro está sendo indiciado e será julgado a partir do mês que vem. Após anos de investigação sobre seu papel na logística dos embarques de drogas e seu relacionamento com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Desde então, o ex-chefe de inteligência militar venezuelana tentou negociar com o Ministério Público Federal para se tornar colaborador-chave. No entanto, essas tentativas inicialmente encontraram forte resistência dentro do próprio aparato judiciário americano, devido à desconfiança na veracidade de seus depoimentos e ao histórico de confrontos com o sistema judiciário. E olha só, pessoal, tá esfriando aqui. Eu vou tomar um gole de café porque eu tô com frio e tô com um pouco de sono. Mas, contudo,
você pode fazer o seguinte, antes de eu continuar. Você pode deixar o seu like, tá? E aí nós temos o seguinte, pessoal. Temos um combinado, que quando você não deixa o like nesse canal, você sofre penalizações, tá? E uma das penas que você terá se não deixar o like nesse programa é ser acordado amanhã de manhã por essas 4 lindas senhoras do PT. Sim, ou você deixa o seu like, ou você será acordado com "Bom dia, meu amor", por essas 4 senhoras, tá certo? Muito bem. Então, ameaça feita a todos vocês, continuemos. A cooperação de Carvajal ganha relevância especial porque seu arquivo está diretamente ligado ao caso federal contra Nicolás Maduro e outros altos funcionários venezuelanos, acusados de fazer parte de uma conspiração narcoterrorista conhecida como Cartel de los Soles. E tratamos já aqui ad nauseam já praticamente, né, nesse canal, vocês sabem muito sobre isso. O ex-general foi considerado por anos um elo fundamental entre o regime venezuelano e as redes criminosas internacionais. Atualmente, comprometeu-se a fornecer informações sobre o funcionamento interno dessas estruturas, incluindo ligações com grupos armados e organizações terroristas, bem como conexões com redes transnacionais de tráfico de drogas. Seu depoimento pode impactar diretamente os processos envolvendo a liderança chavista, incluindo Nicolás Maduro e Cília Flores, conhecida como a primeira combatente, né? Aí a alcunha que ela ganhou do próprio Maduro. Presos e processados em Nova York por acusações de narcoterrorismo, conspiração para impor cocaína e crimes relacionados a armas. E veja, meus caros, tem um outro ponto aqui muitíssimo importante no meio de tudo isso, tá? A Cília Flores é apontada por muitos como uma agente cubana posta propositalmente ao lado do Maduro, de certa forma, até para controlá-lo, né? Bom, são informações que surgem de dentro da Venezuela. Alguns observadores aqui nos Estados Unidos, ligados à diáspora venezuelana, têm dito que durante todas as aparições públicas do Maduro com a Cília Flores, ele nem olha para a cara dela, tá? Há, inclusive, uma desconfiança de que ela pode ter cooperado de alguma forma na captura do Maduro. Bom, mas isso a gente vai saber com o tempo. Fato é que ela permanece presa aqui também nos Estados Unidos da América. Por meses, Carvajal buscou um acordo formal com os promotores federais para reduzir a sua sentença eventual. Embora não houvesse um acordo fechado inicialmente, sua defesa insistiu que estava disposta a fornecer informações sobre as operações do regime e sua estrutura criminal para obter benefícios processuais. Sua mudança de confissão de inocente para culpado em 2025 alimentou a hipótese de uma cooperação futura, dada que tal mudança geralmente é um passo preliminar para negociações com a promotoria em casos internacionais de crime organizado. E aqui, pessoal, tem um fato que é muito importante, eu acredito que vocês vão se lembrar. Quem se lembrar, digite 1 aí no chat, por favor. Em dezembro, ele endereçou uma carta aberta através de sua defesa ao presidente Donald Trump, falando que se arrependia dos crimes que cometeu, que queria buscar, de alguma forma, o perdão do povo americano e está disposto a revelar muitos detalhes que envolvam, inclusive, o Nicolás Maduros Moro, tá? Quem se lembra disso? Tô vendo aí que muitos de vocês, né, estão se lembrando. Muito bem. Tem uma pergunta aqui interessante, ó. O Antônio disse aqui: "Buenas, caro PH, mas a audiência do El Pódio não era hoje?" Foi adiada justamente por esse motivo que estamos tratando aqui, meu caro amigo. Fontes judiciais sobre o caso confirmaram ao The Epoch Times que Carvajal será usado como testemunha-chave no julgamento contra Nicolás Maduro e Cília Flores no Distrito Sul
de Nova York, onde os promotores buscam demonstrar a existência de uma estrutura estatal dedicada ao tráfico de drogas e ao apoio a organizações criminosas e guerrilheiras. Além disso, seu depoimento será incorporado a investigações federais paralelas sobre a suposta participação do regime venezuelano de 2004 até o presente em processos eleitorais fraudulentos. Pois é, meus amigos. Novamente, bora lá. Agora vamos digitar 2 aí no chat. Se vocês se lembram de um programa que eu fiz aqui em janeiro, falando sobre as aspirações diferentes que existem dentro da Casa Branca. Aqui, meus vizinhos aqui, né? As aspirações que existem dentro da Casa Branca. Existe uma visão e uma aspiração do Donald Trump, que já conquistou os seus objetivos, e existe outra diferente que envolve o Marco Rubio. E nessa que envolve o Donald Trump está a captura do Maduro para, sobretudo, ter informações e acessos claros à fraude eleitoral nas eleições de 2020. E aqui a gente vai falar da Dominion e também da Smartmatic, que são empresas aí coligadas. Se lembram desse programa que eu fiz? Foi um programa bem aprofundado, eu estava falando da complexidade de todos esperarmos que o regime chavista caísse de Maduro, não aconteceu, e quais seriam as aspirações diferentes que nós conseguimos buscar aqui, né, junto à Casa Branca, o que estaria acontecendo, quais são ali as visões que existiam dentro das alas do governo Trump. Não sei se vocês vão se lembrar, estou vendo que muitos de vocês se lembram. Por isso que eu digo, pessoal, se assistir o Pega Vox todos os dias, você vai ter aqui uma espécie de uma série da geopolítica. A gente sempre vai ligando esses pontos para vocês, né? Continuando. Isso inclui a análise da eleição presidencial americana de 2020, um tema que foi levantado pelo presidente Trump em vários cenários. Da mesma forma, Carvajal propôs fornecer informações e depoimentos sobre as redes de crime organizado da Venezuela, incluindo sua relação com organizações como Tren de Aragua e outros atores regionais de tráfico de drogas. Além disso, ele fará um relatório sobre relações existentes desde o início do chavismo com a República Islâmica do Irã. Pessoal, olha, só para vocês terem uma noção de como isso daqui é importante, né, da República Islâmica do Irã e das suas alas armadas, como as forças Quds, Hezbollah, Hamas e outras organizações terroristas. Hoje nós não tratamos diretamente aqui da questão do Irã com vocês, tá? Mas a coisa está tão puxada, mas tão puxada nesse exato momento no Oriente Médio. Quando a gente brinca aqui e fala para vocês, a gente está aqui no modo colchão na sala, né? Eu vou mostrar para vocês o que significa isso. Assim que o meu computador, peraí, decidiu travar aqui, vamos, agora vai. Eu vou mostrar para vocês o que significa aqui o modo colchão na sala, tá? Nós temos uma emissora de TV chamada N12, tá? Em Israel. Eles também estão no modo colchão na sala. Vazou essa imagem de agora há pouco dessa emissora de TV e olha só isso daqui, tá? Olha aí. Por que eu estou mostrando essa imagem para vocês? Essa imagem, o Ivan Kleber me enviou, tá com uns 15 minutinhos. E tem total relação com a possibilidade dos Estados Unidos da América e do Irã entrarem em conflito nas próximas horas. Tá tudo preparado na N12 para a equipe dormir, tá? No estúdio aí. Esse é o famoso modo colchão na sala que há tantos anos nós brincamos aqui no PH Vox. E é assim que funciona, tá, pessoal? A gente estende o colchão na sala e vamos embora, né? Para qualquer coisa você tá de pé e tá produzindo, né? E isso daqui não é simplesmente um jargão, né? Isso acontece de verdade. E agora, quando a gente fala do El Pollo Carvajal entregando, ou possivelmente entregando
questões que envolvem desde o início do chavismo, lá em 99. Olha, eu fico animado em tantos níveis, porque, além de tudo, isso vai colaborar e muito para o trabalho também que eu faço sobre o Foro de São Paulo, né? Quem sabe o Foro de São Paulo e a Jihad Islâmica. O que vocês acham aí de uma continuação do livro com esse título? Seria interessante. Tá? O movimento das pizzarias. Deixa eu ver aqui o Fábio Portanova. Eu ainda preciso, pessoal, começar a preparar. Logo, logo, as coisas estão começando a se estabilizar um pouco mais. Olha, o Pizza Index nesse momento está tendo um aumento aqui na Domino's Pizza, na Extreme Pizza, Papa's John também, mas não, tá? Aqui de 0 a 100 a escala está em 18, tá, pessoal? Está em 18 nesse momento, não estamos com nada próximo aqui no índice da pizza que indique que alguma operação vai ocorrer nas próximas horas, tá? Muito bem, então, respondido aí, eu vi que a Rosângela e o Fábio Portanova perguntaram do Pizza Index. Eu ainda vou lá produzir uma matéria pra gente, pessoal. Bom, Carvajal também tentou se posicionar como uma fonte privilegiada de informações sobre o funcionamento do regime chavista. Em comunicações às autoridades americanas, ele disse estar disposto a revelar detalhes sobre a operação estatal de tráfico de drogas e da expansão de redes criminosas desde a era de Hugo Chávez até Nicolás Maduro. Pois é. Opa, deixa eu colocar de volta aqui o nosso GC. Prontinho, pessoal. Tá de volta o nosso GC aí. Continuando aqui, então, com a nossa matéria. Sua figura é vista por promotores e analistas como a de um insider com conhecimento direto da estrutura de poder, embora sua credibilidade continue sendo rigorosamente avaliada pelos investigadores. Isso daqui é um fato importante, tá, pessoal, que nós sempre comentamos. Acredito que muitos de vocês vão se lembrar, e se você se lembrar, você digite 3 aí no chat, não só eu, como o senhor Sepúlveda também, e o próprio Ivan Kleber, sempre comentamos que, antes de tudo, o El Podio Carvajal, ele é um agente de inteligência treinado pelos cubanos e que atua há muito tempo na Venezuela. Ele utiliza a imprensa a seu favor, ele utiliza entrevistas e depoimentos que ele fornece para poder manipular os seus alvos ali e conseguir alguma coisa. Nem tudo que o Alpodio Carvajal falar, a gente pode escrever, tá? Isso é um dos fatos. Tudo tem que ser colocado sob suspeição. E tanto o governo espanhol quanto o governo americano estão muito atentos a essa questão, tá? Então, envolve muita especulação, muita expectativa, sobretudo, o caso de El Podio Carvajal, sem sombra de dúvidas, mas, ao mesmo tempo, também é necessário ter cautela com tudo que ele diz. Então, isso parece estar acontecendo. Mas o fato da carta ter sido entregue aí publicamente ao Donald Trump, ele ter mudado a sua condição, né, de inocente para culpado e assumir a culpa, vai trabalhando aí a seu favor. Agora, vamos ver o que ele vai conseguir entregar. Eu sei, pessoal, que eu estou trabalhando muito para conseguir um meio de entrar lá no julgamento do Maduro, tá? Tá marcado aí para o dia 26 de março. Estou numa expectativa muito grande para conseguir ir lá e assistir tudo e depois reportar para vocês, porque eu não posso transmitir, não pode entrar com o celular, tá? Você entra no máximo ali com um bloco de anotação, tá? Mas ter aí a possibilidade de ver o Maduro e o Carvajal cara a cara, olha, meus amigos, e o Maduro algemado, será mágico. Será simplesmente mágico. E eu conto, obviamente, com o apoio de vocês para isso, né? O que vocês acham? Bora lá? Bora ver Maduro algemado? Seria legal, né? Com os pés e as mãos, de preferência. Voltando aqui à nossa matéria. Sua figura é vista por promotores e analistas. Não, essa parte eu já li.
A sentença contra o ex-general ainda está pendente. Por enquanto, aqui estava falando, né, que foi marcada para o dia 23 de fevereiro, mas foi alterada, tá? No calendário do juiz Alvin Hellerstein. No entanto, a data pode ser adiada novamente, como foi hoje, dependendo das entrevistas e interrogatórios que os agentes federais estão conduzindo com o réu. Fontes do caso disseram que as mudanças dependem em grande parte do valor probatório das informações que ele fornece aos promotores, ou seja, se consegue confirmar, tá? Nos Estados Unidos, estatísticas mostram que, em casos de narcoterrorismo e crime organizado, a cooperação substantiva é frequentemente fundamental para reduzir condenações. Já pensou? Ele consegue entrar no programa de proteção à testemunha, ganha um green card, vai morar no interior do Colorado, né? Enquanto as informações substanciais e supostamente explosivas que ele está entregando aos promotores são avaliadas, o arquivo de Carvajal permanece entrelaçado com o caso federal mais amplo contra a liderança do chavismo, considerado por Washington como uma das maiores investigações internacionais sobre o narcoterrorismo e crimes transacionais do hemisfério norte. Pois é, meus caros, pois é. Olha, não tá fácil a vida pro Maduro, hein? Não tá fácil. E agora, o que vocês acham? Será que teremos uma rebarbinha pro senhor Lula? Lula que no mês que vem também vem aqui, né? Quem sabe, né, pessoal? Já pensou se a minha credencial da Casa Branca também sai até lá? Seria muito interessante ter a possibilidade de fazer uma pergunta ao Luiz Inácio Lula da Silva. E obviamente que, tendo essa oportunidade, eu faria em português, né? Para que ficasse bem claro e o tradutor não tivesse a oportunidade de dar aquela suavizada na pergunta para o Lula.